Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito com Café. O nosso tema de hoje é Direito na Escola, Advocacia, Proteção e Inclusão no Ambiente Educacional. Hoje, para falar sobre esse tema, nossa convidada é a doutora Maria Cecília, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou fazer uma breve introdução sobre ela, advogada processualista civil e pedagoga, assessora jurídica de escola e mais outras milhões de coisas que eu sei do seu currículo aí, né? Pois é, tem muita coisa que não entrou aí, mas tá bom. Eu acho que para o nosso tema tá legal. Minha primeira formação foi como pedagoga, né? Eu trabalhei dando aula, né, há muito tempo. Fiz lá minha formação de professores, depois fui para pedagogia e depois eu fui para a área do direito, né? Que aí eu me especializei em processo civil, né? E estou aí na luta, né? Hoje em dia eu trabalho mais com assessoria de escolas, né? Que é fundamental. Assim, muita gente me pergunta em relação a advogado dentro de escola. Tem que ter, né? Porque a legislação ela muda com muita rapidez. Você precisa estar evitando litígio, você tem que estar ali... Porque o advogado é um mediador, né? Sim. Você está ali mediando conflito, evitando muita judicialização de conflito. Então, eu estou ali nesse meio porque acabou uma coisa levando a outra. Sim, né? Isso que eu ia perguntar, se uma coisa levou a outra. Na verdade, assim, o que eu acho é que as pessoas, elas são a última a pensar no advogado. Só pensam no advogado não como meio preventivo, mas como já quando o problema ocorre. E justamente essa assessoria, principalmente em escola, né? É para evitar. Para evitar. Exatamente. O que acontece? Ali, hoje em dia, a gente tem muito problema com guarda, né? Pais separados, tem guarda compartilhada. Sim. Aí um leva, o outro busca, quem pode, quem não pode, quem está autorizado, quem não está autorizado. Tem criança que tem medida protetiva. Então, assim, a escola ela tem que saber lidar com essas questões para não acabar entregando a criança para quem não pode, no dia que não pode, a pessoa que vai buscar não é a que está autorizada. Às vezes, se a mãe tiver uma medida protetiva, não pode encontrar com o pai nem dentro do ambiente escolar, né? E eu acho assim que esse tema é tão importante porque são tantos pequenos detalhes que a gente tem que pensar, né? Que vocês têm que pensar, né? Que faz essa assessoria de escola, porque assim, colocou lá o nome de 3 pessoas que podem buscar a criança. Mas aí uma desistiu, não quer mais que fulano busca. Aí tem que ligar. E vocês têm que ter esse cuidado de estar, às vezes, acostumado com a pessoa e não conseguir mais que essa pessoa busque o filho, né? Ali o que acontece? É muito perigoso você entregar a criança para quem não está autorizado. Não adianta. Se a pessoa não estiver autorizada, não vai levar a criança. E se não tiver ninguém para buscar, a gente tem que entrar em contato com o conselho tutelar. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque hoje em dia, a gente sabe que a violência é muito grande, conflitos em casa, pai e mãe brigam, né? Ou são separados, enfim, tem que ter um cuidado muito grande com quem vai buscar. E a assessoria dentro de escola, ela começa desde a elaboração do contrato escolar até essas questões de guarda compartilhada, adoção, questões de trabalhistas, atualização do corpo docente em relação às novas leis, decreto, e tudo que está saindo novo, a gente tem que estar atualizando os profissionais da educação, não só os professores, mas todo mundo que trabalha no ambiente escolar, para estar se atualizando, vendo tudo que precisa ser feito, né? Nunca para de estudar, aquela velha história. Pois é, nunca para de estudar. Isso que eu ia te perguntar. Você, como assessora jurídica de uma escola, qual que é o seu papel, né, na preservação dos direitos das crianças, né, que são as partes mais vulneráveis? Ali a criança sempre vai ser a prioridade. O que acontece? Vamos por partes. Em relação vou pegar o que é mais frequente, que é em relação à guarda. Quem é que pode, quem é que não pode. Aquilo ali é uma forma de proteção. Até se a criança estiver sofrendo violência doméstica, os profissionais eles têm a obrigação de notificar o conselho tutelar. Chegou uma criança lá, como é que a gente a orienta? Olhem a criança toda. A criança não pode chegar, por exemplo, dormindo, porque pode ter acontecido alguma coisa em casa. Nunca tinha pensado nisso. Porque a criança pode estar inconsciente, pode ter sofrido maus tratos. Pode ter tomado um remédio. Exatamente. Então, chegou dormindo? Acorda a criança, né? Tá tudo bem, ok, fica com a criança. Nunca pegar a criança Isso dormindo. Antes dela entrar na escola. Entrou a mãe, ou sei lá quem foi que levou. Acorda a criança, porque às vezes a criança chega dormindo, né? Acorda a criança, vê como é que a criança tá. Porque já pensou, alguém entrega uma criança que tá, sei lá, inconsciente. Tem que ter esse cuidado, né? Dopada, com de remédio, Exatamente. enfim.
olhar a criança toda, ver se tem machucado. Quando são crianças pequenas, né, as professoras elas costumam trocar fralda, dar banho, tem que ver se tem algum vestígio de alguma coisa. Ela já tem aquele olhar treinado mesmo para procurar ali alguma coisa, se tem machucado, perguntar o porquê do machucado. Já teve criança chegando com roxo, né, e a gente procurar saber, caiu em casa, para ver se não está sofrendo maus tratos, não tem nenhum caso de violência doméstica, que acontece muito, abuso sexual também. Os professores têm que estar de olho, têm que estar vigiando mesmo, que a criança muitas vezes não fala. Então, é o olhar do professor que está ali, olha, esse roxo do braço não estava aqui ontem. O que aconteceu? Conta para ti, né? O que houve? Foi alguém que te bateu? Como é que foi que isso aconteceu? E está sempre passando para o conselho tutelar, né? Para ficar ali de olho, porque casos de violência doméstica têm aumentado muito. E essa questão até é um cuidado da própria escola, porque às vezes a criança pode chegar inconsciente lá e falar assim, não, ela saiu de casa bem, foi alguma coisa que vocês deram. Exatamente. Alguma automedicação aí que vocês aplicaram, né? Exatamente. O que acontece? O advogado dentro da escola, ele está ali para proteger não só as crianças, mas também a escola e os profissionais. Sim. Né? Como eu falei, se a criança chegou dormindo, o ideal, o correto é você acordar para ver se a criança não está, né, inconsciente, não tem problema nenhum. Porque às vezes a criança caiu em casa e bateu com a cabeça, ou ninguém viu, entendeu? Então, tem que estar acordando para ver se está... Medicação, a gente orienta a não dar nenhum tipo de medicação. Né? A não ser que seja, se o pai ou a mãe autorizar, uma dipirona, alguma coisa assim, que lá na ficha médica, que é toda elaborada ou então a criança, também, por aquele período, está tomando certa medicação, né? que o certo é o responsável na escola dar. Entendi. Não o profissional de educação. Ele não é habilitado a medicar aluno. Então, Entendeu? o certo é o pai, mãe ou quem for responsável ir lá e dar a medicação. Exatamente. Caramba. Se for uma medicação controlada, um antibiótico, que tem horário e tudo, a escola tem que estar aberta para o responsável ir lá a hora que for. Às vezes até acontece, eu já dei em casa, tem que dar, 10 minutos antes da saída. Pode ser que a professora até dê, mas o correto é não dar, né? Porque a criança pode ter alguma alergia, pode dar algum problema. Sim. O certo não é a escola medicar. Né? Bem interessante, eu realmente não sabia. A nossa próxima perguntinha aqui é se você poderia compartilhar algum caso que a intervenção legal foi decisiva para defender os direitos dos alunos e professores. Eu acho que toda essa parte de prevenção já é uma atuação muito intensa dentro da escola. Né? Por exemplo, a saída de alunos, como eu tinha falado, de quem vem buscar, é uma coisa recorrente. Praticamente toda semana tem problema. Toda semana. Sério? Mas como assim? De esquecerem criança na escola. Como assim? Pois é. Não, eu lembro que teve uma vez que eu era criança e meu avô me esqueceu na escola. E eu fiquei lá chorando. Acontece. Fica lá sozinho. Fiquei lá sozinha. A criança, quando tem guarda compartilhada, já aconteceu várias vezes. O pai, a mãe que vai buscar. A mãe, não, tá no dia dele, ele que vai buscar. Não, mas eu achei que era a mãe que ia buscar. E a criança vai ficando. A saída, por exemplo, 5 horas, 5h30, 6 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, até 9 horas da noite. Criança. A gente tem que ligar para um vizinho para avisar que estava lá. E ainda os funcionários, às vezes, têm que ficar depois do horário, esperando. Tem que ficar. Ninguém vai embora e deixa a criança lá sozinha, não. Tem que ficar Já lá. teve algum caso que não buscaram a criança? Não. Sempre tem alguém... Que mesmo atrasado. Mesmo atrasado. Não esqueceram a esse sentido, né? De ficar lá, não. Mas aí, o que acontece? A criança fica em pânico, porque tá vendo todo mundo indo embora, ela Exatamente. Tá ali sozinha. Eu lembro até hoje, essa sensação. Eu acho que eu devia ter uns 5 anos. Que era antes, eu acho que o maternal, né? Uhum. E eu lembro que minha mãe me deixava na escola e meu avô me buscava. E ele esqueceu. Aí eu via todas as crianças indo embora e eu fiquei lá sozinha. Você fica achando, ninguém vai me buscar, vou ficar aqui. Exatamente. Aí eu tava até contando pro meu marido hoje de manhã, né, que eu era apelido nesse período de chorona. E porque eu chorava muito quando minha mãe deixava lá. Nenhuma criança queria ficar perto de mim. E eles me chamavam de chorona por causa disso. O período de adaptação é bem complicado. Primeiro, quando a criança é muito pequena, né, tem que ter o período de adaptação. Os pais são orientados a ficar um pouquinho e diminuindo gradativamente o horário que eles ficam na sala, porque a criança não pode ficar traumatizada por estar indo pela primeira vez à escola, né? Sim. Tem criança que vai chegar lá e ainda usa fralda, Sim. tá mamando, né? Criança pequena. Então, tem que ter esse períodozinho de adaptação, os profissionais são orientados
a saber lidar com pai e mãe dentro de sala, né? Sim. Porque é aquele entra e sai todo, saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Troca de lanche, a gente não deixa trocar lanche de forma alguma. Sim, Outro cuidado que muito as escolas importante têm que isso. ter. Porque a criança pode ter uma intolerância à lactose, Sim. pode ser alérgica a corante. Então, tem que ser o que ela trouxe, é o que ela vai comer, entendeu? É um cuidado 100% a todo momento. São esses Que às pequenos vezes- detalhes que evitam problemas. Exatamente, entendeu? porque às vezes a criança tem duas crianças comendo junto, aí uma mete na boca da outra ali, um negócio, não pode. Esse pegar o lanche do outro Sim. sempre acontece, mas o ideal é não acontecer, né? O certo é não acontecer. Não, e a gente teve uma evolução muito grande atualmente, porque eu não vou revelar a minha idade aqui, mas na minha época, nessa época, era assim, você largava a criança na escola e Era o pátio para lanchar, todo mundo lanchava junto. música do lanchinho, trenzinho, e era só isso, pátio e tal, e não tinha esse negócio de adaptação de pai e mãe, de ter que ficar lá uma semana com uma criança até se adaptar, não. Me largaram lá, eu achava que minha mãe tinha me abandonado. Eu chorava horrores quando eu ia pra escola. Eu também. Eu acho que eu não me lembro de chorar, não. Eu me amarrava em ir pra escola. Adorava, Não, eu não. Sempre gostei de ir pra escola. Tanto que eu tô lá até hoje, né? Pior que é Nem saí, verdade. nem saí. Cissa, você como advogada, quais as áreas que um advogado ele pode explorar dentro de uma escola? Ah, tem várias. Pode ser na parte de contrato, né? Saber elaborar o contrato. Já peguei muito contrato errado, com cláusula que dá para anular. Né? Na verdade, contrato, não te interrompendo, mas contrato é um negócio, eu digo que é tão amplo, né, que a gente tem que fazer um podcast só para falar sobre contrato. Exato. Que até quando eu e meu marido casamos, a gente pegava alguns contratos ali e eu falava, não vou brigar por isso porque é passível de anulação, isso tá errado, tá errado. E a gente nem vai bater boca ali, porque se der problema, a gente vai anular aquilo. Então, Exato. como o contrato é importante? Tem que ter o contrato assinado por 2 testemunhas, que aí você pode transformar o contrato em título executivo, né? Aí você pode estar depois cobrando em caso de inadimplência, mas tem que ser um contrato bem elaborado. Sim. Né? Não é aquele jogado na Google, faça um contrato não sei o quê. Escola e... Exatamente. Pegar, copiar e colar. Não, porque tem várias questões ali que você tem que colocar, né? Em relação à autorização de imagem, né? Será que é criança? Porque hoje em dia todo mundo tem rede social. Escola Sim. tem rede social, né? Não, a gente está falando aqui de escola, mas é qualquer ambiente educacional. Né? Tem a rede social dela. Vai querer expor o trabalho dela. Será que aquela criança pode aparecer? Tem isso. Entendeu? Então, Entendi. tem que ter uma autorização de imagem ali. Tem que dizer para que ela é veiculada ou não, se é fins comerciais ou não, só pedagógico. Tem que estar lá no contrato. Responsável financeiro, não necessariamente é o pai e a mãe. Né? Pode ser outra pessoa, um tio, um avô, uma avó, seja lá outra pessoa. Não tem que obrigatoriamente ser o pai ou a mãe. Pode ter mais de um responsável financeiro. Você pode ter 2 responsáveis financeiros. Lá na escola a gente coloca 2, sempre 2. Né? Porque Sim. é a responsabilidade solidária. Um ou Se outro. um em caso de pagar, o outro inadimplência. paga. Exatamente. Tem que ter lei geral de proteção de dados. Você tem que saber lidar com os dados. Que é uma lei nova. Lei nova. Por isso que eu estou falando, tem que ter cuidado. Os dados das crianças ali, dos menores de idade, tudo são dados sensíveis. Então, você não pode estar lidando com ele de outra forma, assim, sem ter o cuidado necessário. Tem questões ali de guarda, quem pode, quem não pode. Questões de crianças que têm familiares com medida protetiva. Você não pode estar vazando. Né? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, na rede social tem uma criança, uma família que está com medida protetiva. Você posta uma foto, a escola posta uma foto de uma criança. Está expondo a criança. Está expondo, exato. Ainda que a criança esteja lá no fundo, lá atrás, Não pode aparecer. aparecendo. Se não tiver autorização, não pode. Não pode aparecer, Não gente. pode aparecer. E diversas outras questões. Deixa eu pensar. E até aqui. os pais terem esse cuidado com as outras crianças. Eu vou publicar uma foto do meu filho, mas tem uma criança do lado que eu vou estar expondo ali, né? Por exemplo, lá, quando a gente tem uma pessoa só que tira as fotos, né? Então, essa pessoa já sabe quem tem autorização, quem não tem autorização. Mas é complicado, por exemplo, em festa. Que ali está todo mundo no ambiente, né? No mesmo ambiente. Não tem como todo mundo saber quem tem autorização, quem não tem. Então, assim, é um outro cuidado que a gente tem que ter também. Olha, cuidado com aquele coleguinha ali. Porque a gente já fica ali, os professores já ficam já orientados. Olha, fulano não pode. Então, sempre separa ele, né? Entendi. Mas a gente não tem como controlar quando é festa. Porque você não tem, sei lá, 500 pessoas ali. Você não tem como olhar o celular de cada uma e falar, olha, essa aqui não pode.
Sim, e até pensar assim no lado da criança, fazer de uma forma com que a criança não se sinta excluída. Porque, por exemplo, por que eu não posso tirar aquela foto ali, né? Exato. Ainda tem isso também, né? Quantas Por que a vezes- tia não me chamou para tirar aquela foto? Quantas vezes já tirou só para ela não se sentir e depois apagou? Entendeu? Tem isso também, é uma estratégia. Ou corta. É uma Pra estratégia, criança né? não achar que também Ele tá excluída, né? tirou de todo mundo, menos Sim. ela. Não é legal também, não. A outra pergunta é: quais são os principais desafios legais que os gestores educacionais enfrentam com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e outras regulamentações? O que acontece? Se a gente for parar para pensar, as leis da educação, elas começaram lá na Constituição de 88. De lá para cá a gente teve a LDB, tivemos diversas legislações aí. A gente está hoje na BNCC, que é a Base Comum Curricular, entendeu? Então, ela é como se fosse o fechamento de toda aquela legislação desde 88. Então, você tem que ter lá o diretor, o coordenador, o gestor escolar, ele tem que estar sabendo daquilo ali. Temos temas transversais, a gente tem todas as competências que a BNCC ela pede para que sejam trabalhadas no currículo escolar. Então, ele tem que estar se atualizando. Se ele não se atualizar ou tiver dificuldade, tem que procurar uma assessoria jurídica para poder não fugir muito daquilo ali, porque tem a inspeção escolar, né? Entendi. Ele tem que estar atualizado porque tem a inspeção, aqui em Niterói funciona, né? Porque eu sei que a gente recebe lá, né? Inclusive ontem passamos a tarde toda mostrando a documentação, currículo, calendário, tudo. Atualização dos professores, tudo. Falando um pouco na questão do calendário, sua função também vai até o calendário escolar? Vai até o calendário. O que acontece? Inclusive ontem, né, a gente já com essa visita da Secretaria Estadual de Educação, nós já fomos orientados a incluir algumas datas no calendário escolar, que são obrigatórias. Por exemplo, a gente vai ter que ter agora, isso vai ser mais para o ano que vem, né, que é uma coisa muito nova, um dia de combate ao pânico. Sabe aqueles treinamentos que tem nos Estados Unidos, que as crianças saem da escola em caso de incêndio? Gente, que bacana. Interessante, né? Legal, né? Vai ter que ter. Pelo menos um dia do ano tem que entrar no calendário escolar aquele dia de treinamento de combate ao pânico. Né? Então, é mais uma coisa para você acrescentar no calendário. Combate ao uso de drogas ilícitas. Tem que estar lá no currículo, né? Que a gente tem que colocar que trabalha de alguma forma a prevenção, a conscientização. Claro que a gente tem que saber abordar, né? Porque Sim. não é um tema muito fácil de lidar com crianças do Fundamental 1, que é um nível lá, né? Educação Infantil Fundamental 1. Mas tem que estar trabalhando. Inclusão, crianças com deficiência. Lá a gente tem crianças com autismo, com deficiência física, cadeirantes e por aí vai. Diversos tipos de transtornos, então você também tem que estar colocando aquilo ali de alguma forma no calendário para você estar trabalhando ou fazendo alguma exposição. Dias de povos, dia de consciência negra, tem que estar no calendário, né? Inclusive agora então tem alguns que são obrigatórios. São obrigatórios. E outros que vocês incluem. Isso. O que acontece? Você pode trabalhar, você tem que acrescentar no plano político-pedagógico da escola, né? Por exemplo, trabalhar com os povos indígenas. Você tem que estar trabalhando. Só que você pode acrescentar no calendário de uma forma como se fosse um registro. Eu faço uma exposição. É uma forma de trabalhar. Não precisa necessariamente estar no material didático. Entendeu? Eu gosto de fazer Então, você acrescenta no calendário para poder cumprir aquela exigência. É como se fosse uma feira, né? Tipo, feira de ciências. Isso, que aí uma você vai abordar. palestra. Mas aí é interessante já estar no calendário, porque está documentado. Entendeu? Entendi. Na verdade, eu acho que a gente até respondeu essa já, que como assessoria jurídica proativa pode ajudar a prevenir litígios nas escolas. Exato. A gente falou muito de criança, do currículo, do contrato, mas em questões trabalhistas também, né? Com os funcionários. Com os funcionários, está orientando todos eles em relação aos direitos, o que pode, o que não pode, férias, o que pode, o que não pode. Porque o que acontece? Cada profissão ela tem um período de férias. Né? Os profissionais da educação eles têm um período, normalmente, que é bem próximo do outro, né? Que é janeiro, uma partezinha de janeiro, dezembro e o meio do ano, que a gente segue mais ou menos o calendário que todo mundo segue. Então, eles têm que estar sabendo. O profissional da educação, os professores, eles têm uma aposentadoria que é especial. Não trabalham 35 anos, né? Eles têm uma redução
Então, assim, é interessante estar conversando com os professores, que nem todos têm acesso a isso, ou sabem disso. E tem várias regras, né? A gente que faz a parte mais previdenciária tem várias regras para isso, né? De não ser por períodos, não pode ser isso. A questão dos períodos, né? A gente não pode mandar, por exemplo, demitir professor em férias, né? Porque é complicado para ele se realocar. Né? Então, assim, infelizmente, a gente tem que... Começou o período de aulas, é o período que as escolas estão ali colocando os profissionais, vendo quem vai ficar, quem não vai ficar. É esse período de contratação. A gente não costuma demitir professor em período de férias, né? Que é o período que ele está praticamente em off. Não vai ter como contratar de novo em outra escola. Exato. Nossa próxima pergunta é: qual o papel da assessoria? Eu acho que você já até respondeu, né, na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não entendi que, assim, essa Lei Geral dos Dados das Crianças, ela tem que estar estipulada no próprio contrato. Então, vai estar tudo ali registrado. Sim. Porque o contrato, ele é um documento entre as partes, né? Tem que estar ali como é que vai ser tratado, como é que vai ser armazenado, se vai ser exposto, se não vai ser exposto. Então, tem que estar claro ali, com uma linguagem bem simples, né? Porque nem todo mundo tem acesso à linguagem jurídica para a outra parte estar sabendo. Ali, a gente costuma colocar que os dados só são revelados por ordem judicial. Né? Se alguma autoridade precisar, a gente tem que fornecer. Por exemplo, a gente faz o censo escolar. Então, você tem que estar enviando os dados dos alunos para o censo escolar, mas é uma exigência legal. Se tiver alguma ordem judicial, a gente já cumpriu também, de ter que enviar ficha de matrícula, todas essas coisas, para poder ver quem que fez matrícula, quem que não é, quem é o responsável, tem que estar enviando, entendeu? Entendi. Mas, assim, nesses casos, lá, os profissionais, eles são orientados, em relação aos dados dos alunos, a não comentar com ninguém. Né? Por exemplo, a gente faz a nossa reunião lá, fazemos as reuniões com os profissionais, eles sabem que o que foi falado ali, morre ali. Sim. Acabou ali. Porque a gente tem muitas questões ali. Por que acontece? O ambiente escolar tem que ter cuidado para não ter a famosa fofoca. Ih, fulano está se divorciando. Não, aquilo ali é entre os professores, acabou ali, morreu ali. Então, eles têm que ter essa consciência que não pode nem falar no pátio. Nem no pátio pode se conversar sobre Porque outra aluno. criança pode ouvir, falar. Alguém pode passar e ouvir, entendeu? E vocês têm muitos casos assim, por exemplo, o pai e a mãe matricularam, aí liga a avó querendo saber, ou liga outro parente querendo saber sobre a criança. Mas aí a gente não fornece. Isso só que para quem fez a matrícula, entendeu? Entendi. Ali, hoje em dia, a maior preocupação é em relação a pais separados, né? Porque normalmente a criança fica um tempo numa casa, outro tempo na outra, aí eles têm que se decidir quem que vem buscar, quem que não vai, quem é que está autorizado, às vezes a avó pode, o avô não pode. A gente já teve a situação de a avó ir buscar e a gente não liberar, porque não estava autorizada. Mas eu sou avô, sua avó, eu lamento, não está autorizado, não vai levar, vai ficar aqui. E tem que ter esse cuidado. E você tem notado se, ao longo do tempo, isso é outra questão, mas seria legal a gente falar também, tem muita criança com pai separado? Muita. Demais. Eu acho que a maioria agora são de... É o quê? 70% que você acha? Por aí, uns 60%. Eu não diria 70%, mas uns 60% sim. Ou são criados pelos avós. Né? Às vezes os pais moram juntos, mas são os avós responsáveis pela essa parte da educação da criança, né? Entendi. Agora entrando um pouco, né, sobre a lei do cyberbullying, né? Você pode falar para a gente um pouco o que consiste, né, essa lei do cyberbullying, em qual contexto de sua criação? É uma lei super nova, desse ano, de janeiro desse ano. O que acontece? Ela altera alguns dispositivos do ECA e ela criminaliza essas condutas de exposição no ambiente digital. O que acontece? Hoje em dia, as escolas elas estão proibindo o uso de celular, exatamente para evitar problemas ali em relação aos alunos, né? E é uma coisa que é uma lei que a gente ainda não sabe como é que vai ser a repercussão. Porque, assim, a gente tem o quê? Foi de janeiro, nem botar 6, 7 meses da lei. Então, a gente ainda está engatinhando para ver como é que vai ser. Lá na instituição, a gente não permite o uso de celulares, né, pelos alunos. Quem precisa ir sozinho e leva, fica desligado e só liga na hora da saída. Mas combater o bullying no ambiente digital é muito complicado. Muito complicado, eu ia falar isso. Porque o que acontece? Hoje tem rede social.
É igual a aplicativo de mensagem. Botou num grupo, já era. Já Tem uma tirou repercussão absurda. Exatamente. E ali o que acontece? Lá nós não temos grupo de pais de alunos. Né? Outra questão que, assim, nas reuniões de início de ano, eu participo de todas. Eu e a diretora, de todas. Exatamente para tirar dúvidas. Porque todo mundo pergunta, vai ter grupo dos pais? Não tem. Nós fazemos listas de transmissão. É isso que eu ia falar, que é só informativo. Exatamente. Listas de transmissão para passar os informes, né? Mas o veículo principal é sempre a agenda escolar, Sim. que é o registro físico. Até porque, você pode me corrigir se eu estiver errada, você não é obrigada a estar numa lista de transmissão. Exatamente. Né? Então, aí eu não quero estar, eu tenho que ter a agenda. É. E nós não fazemos grupos de pais, né? E orientamos a não termos grupos de alunos. Se fizerem é por conta deles, porque a escola não tem. Porque é muito complicado você lidar com... Porque aquilo ali sai da escola. Né? Eles não ficam falando só enquanto eles estão durante a aula. Eles falam principalmente quando estão em casa ou estão em algum outro ambiente e ficam conversando. Então, a gente orienta a não ter grupos de pais e não ter grupos de alunos. Porque já no passado, né, já tivemos e deu problema de um falar do outro, ou achar que estava sendo invasivo, ou achar que estava se falando bobagem, enfim. Então, é melhor só passar os informes pela lista de transmissão. E, assim, uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, antigamente, né, na nossa época, mais uma vez não querendo denunciar a nossa idade, mas na nossa época a gente sofria o bullying ali na escola, que não era algo legal, mas a gente sofria ali e acabou ali. Agora, com o celular, o cyberbullying, a criança vai ficar remoendo aquilo, porque às vezes está sendo zoada num grupo, né, ou no particular, e a mãe, às vezes, os pais, às vezes, não têm contato ali com o celular, e a criança está sofrendo bullying direto o dia inteiro. Exato, porque fica registrado também, né? Tomou Exatamente. uma proporção muito grande. O que acontece? A internet é um universo. Você jogou alguma coisa na internet, é muito difícil você remover aquele conteúdo. Então, e hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode estar fazendo montagens também. Sim, ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, é realmente uma conduta que tem que ser criminalizada e como eu falei, uma lei tão nova que ela criminalizou condutas que podem acontecer no ambiente educacional. Né? A gente nunca teve essa criminalização de condutas assim. A lei do bullying, que é a lei antiga, né, que ainda está em vigor, óbvio, Sim. ela não criminaliza, ela só orienta. Né? Essa não, ela altera dispositivos do ECA e inclui dispositivos lá no Código Penal também. Sim. Então, assim, por exemplo, se você tem um grupo, você é administrador do grupo, lá naquele grupo aconteceu bullying, aconteceu alguma situação, você como administrador do grupo, você vai ser responsabilizado. Sim. Mas não fui eu que falei, mas você é administrador do grupo. Sim. Você vai ser responsabilizado pelaquela conduta ali também. Não só a pessoa que fez, mas você também. Por isso que a gente orienta, não façam grupos. Já é chato você lidar com um grupo de família. Imagina grupo com um montão de gente que você não sabe, Grupo né? de condomínio, então... Cara, imagina. Olha... Não dá. É a mesma coisa. Não dá, não dá certo. Sabe por quê? As pessoas já no mesmo ambiente, ali, 2, 3 pessoas conversando e discutindo sobre algum assunto polêmico, já é muito complicado. Sim. Agora, imagina, 40 moradores, 40 pais... Pois é, ali falando, e as pessoas têm às vezes mania de não, a escola decide isso, provavelmente isso deve acontecer, a escola decidiu isso, mas a gente que é pai, a gente acha que deve ser diferente, só que não é eles que determinam. Para a escola ter uma lei, uma determinação, enfim, alguma coisa, é porque ela está se baseando em alguma outra coisa, uma regulamentação para isso. Exato, né? E nem todo mundo entende. Por exemplo, lá nas primeiras reuniões a gente recebe muita sugestão. A gente podia fazer as reuniões num sábado. A gente podia fazer as reuniões no domingo. Poderíamos fazer reuniões depois do horário. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para ser sempre no sábado, no domingo, depois do horário, antes do horário. Não dá. Então, realmente, se você fizer um grupo, vai ficar aquela discussão. Qual é o melhor dia? Aí ninguém vai chegar a lugar nenhum. Eu, inclusive, tenho um grupo de amigos que, para a gente conseguir conciliar uma data para se ver, ninguém porque pode, o grupo é muito grande, é complicado. Às vezes todo mundo pode ir, uma pessoa não pode naquele dia. Então, imagina se deixarem. Aí fica complicado. E tem outras questões também, né? Porque acabam falando do outro, comentando da vida do outro. Não foi, mas eu vi na rua. E acaba saindo muito do contexto educacional, né? Não é o correto.
Entendi. Falando um pouco nos pais, como que os pais eles podem ter certeza, né, verificar que a escola está cumprindo com essa legislação nova do cyberbullying e também do bullying mesmo? Com medidas do que os professores têm com os próprios alunos, né? A gente pode fazer palestras para conscientizar, que é muito legal. Pode estar fazendo exposições, trabalhando, inserindo esse material, esse conteúdo no calendário escolar, inserindo ele no material que eles estão sendo trabalhados ali. Porque não adianta você só pegar um texto e falar para o aluno. Você tem que conscientizar. Então, é através de muita conversa. E as crianças falam, chegam em casa, comentam. É questão da inclusão. Lá na instituição, a gente tem crianças cadeirantes. Né? Mas o grupo já foi preparado, os alunos já foram preparados para estarem incluindo aquele aluno ali. Então, vamos ajudar o colega. É conversa mesmo. Então, os próprios pais... Programas mesmo interativos que eles vão participar ali de tudo. Sim. Eles mesmos participando, fazendo exposições deles. No dia a dia, a família ela acaba vendo que a escola está trabalhando aquilo ali. Entendi. Entendeu? E qual é o papel assim da escola para fazer cumprir essas obrigações, né, essa lei do cyberbullying? Ela de orientar, proibir, chamar, porque provavelmente deve acontecer de mesmo que a escola fale que não quer celular ligado, vocês pegarem crianças com celular ligado. Pois é, aí é chamar os responsáveis, né? Se o regimento interno está dizendo que não vai ter celular, não vai ter celular. Porque o que acontece? A lei dentro da escola, a gente segue diversas legislações, mas toda escola tem um regimento, que é a lei dentro dela. O que pode, o que não pode, são os princípios, valores que a escola tem como ela segue dali em diante. Se ela coloca ali, olha, eu não quero celular, tablet, seja lá o que for, dentro do ambiente escolar, não vai ter. Levou, eu chamar os responsáveis, conversar e acautelar aquele celular na secretaria ou com o professor até o final da aula. Entendeu? A conscientização mesmo. Conscientização. Agora, falando sobre um assunto mais complicado, né? Que a gente presenciou aqui em Niterói, o assassinato de um porteiro, né? Dentro da escola. Foi um caso, assim, que repercutiu aqui, né? Muitas pessoas ficaram preocupadas com isso. Do tipo, a questão de poderia ter acontecido com meu filho e tal. Que é uma escola de renome, né? De renome aqui, né? E aí você pode detalhar para a gente sobre esse caso, o que aconteceu? O que acontece? Assim, são as informações que eu tenho, mas eu não sei se são exatamente as que estão no inquérito, né? Ali era um morador de rua, né? Ele não chegou a invadir a escola, né? Ele chegou para conversar, para pedir, acho que foi um copo d'água, a pessoa que estava na portaria. Ele virou, foi uma coisa muito rápida, ele virou para pegar, eu não sei o que ele foi fazer. Isso que ele virou, aí ele foi, levou a facada, né? Mas, assim, o que acontece? Naquele local onde aconteceu essa morte, não dava acesso direto ao pátio da escola. Tinha um outro portão que estava fechado no momento e não teria como ele invadir a escola, né? Porque essa foi uma preocupação dos pais na época. Se ele tivesse entrado, não teria como ele ter entrado ali. Em hipótese nenhuma ele entraria. Não, porque o portão estava fechado. Né? Então, o que acontece? Ali a escola ela tinha como se fosse um outro setor antes de entrar no pátio estavam com os alunos. E tinham outros profissionais ali na hora também, foi algo muito cedo, né? Então, assim, ainda estavam chegando os alunos. E foi uma fatalidade também. Foi bem triste, assim, né? Ninguém tinha como imaginar que aquilo ali ia acontecer. Parece que ele tinha... Eu não sei se ele assaltou uma mulher antes ou depois. Eu acho que foi antes. Então, assim, é morador de rua. Niterói está meio complicado, né? Então, tá meio complicado. A gente não tem como... Muita gente usando droga. Muito morador de rua. O que acontece? As escolas, elas, desde daquele atentado que teve naquela escola lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo, as escolas começaram a se preocupar mais com a questão da segurança, né? Então, em relação a pegar o aluno na hora da saída é uma questão de segurança, câmeras de segurança, interfone, saber quem é que está na portaria, isso tudo é uma questão de prevenção, não deixar todo mundo entrar, né? Porque o que acontece? A escola costuma receber muita visita, né? Pessoas querem visitar, conhecer o ambiente, editoras levam muito material para estar sendo analisado. Então, a gente sempre pede a identificação de quem está entrando, procura saber primeiro quem é que está ali.
e ter esse cuidado. Mas tem coisas que não dá para você evitar, entendeu? Aquilo ali foi uma fatalidade. Ninguém nunca imaginaria. Ninguém imaginaria que aquilo ali ia acontecer. E a escola tinha medida de segurança, tinha né? medidas de segurança ali. Ele não invadiu o pátio. Na época ficaram, ele invadiu o pátio. Não chegou nem a entrar no pátio. Ficou na parte da portaria mesmo. Então, o pátio teria acesso às crianças. Não na hora, porque foi muito cedo. Exato. No pátio, sim. Mas tinha um portão antes que estava fechado. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, não tinha como ele... Nem se ele tentasse, ele ia conseguir entrar ali. Esse negócio do calendário escolar, de ter um dia especialmente pro combate ao pânico. Ao pânico. Isso aconteceu depois desses eventos que foram trágicos, que tiveram grande repercussão, né? Principalmente dos próprios alunos invadindo as escolas. Não. O que acontece? Pelo que eu soube ontem, que eu falei uma coisa muito recente, Sim. Foi um ofício que a Alerj enviou para a SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação, para que fosse implementado esses dias, né? Que tem o dia... Eles estão enfatizando muito a questão cívica, né? Uhum. Vai ter que ter hasteamento de bandeira, vai ter que ter as 3 bandeiras, a do Estado, a do município e a do Brasil, essa questão mais cívica, né? E é uma coisa muito recente, mas eu não acredito que tenha a ver com isso, não. Eu acho que não tem... Não. Por que acontece? Os profissionais da escola, eles já são obrigados, por lei, a terem cursos de primeiros socorros. Porque a gente tem a Lei Lucas. Né? Essa Lei Lucas o que acontece? O profissional que está ali lidando com criança, ele tem que saber, por exemplo, um engasgo. Como é que ele vai fazer? Sim. Ele não pode entrar em pânico, né? Porque senão a criança morre ali. Então, ele tem que saber lidar com essas questões de primeiros socorros mesmo. E os profissionais, eles têm que fazer essa atualização anual. Lá na instituição, nós fizemos ano passado, todos os funcionários fizeram ano passado, e esse ano nós vamos fazer de novo. Então, assim, eles já colocaram lá no documento que a gente tem que estar fazendo anualmente. Entendi. E essa questão é muito nova, mas eu não acredito que seja por conta disso, não. Eu acho que é mais uma questão de prevenção mesmo. Entendi. Sabe, do Corpo de Bombeiros estar ali vistoriando, né? Porque quando a gente recebe visita, eles veem tudo. Tem extintor? Não tem? Tem rampa? Tem saída de segurança? Até me surgiu uma dúvida agora. Essa questão do curso de primeiros socorros. Todos os professores têm que fazer todo ano? Todos os professores. Aí a escola paga para os professores fazerem? Sim. O que acontece? O sindicato oferece, né? Mas você pode fazer em outra instituição. O próprio sindicato dos professores, ele tem esse curso, aí a escola paga por funcionário, né? Tem que estar pagando, não é baratinho, mas tem que estar fazendo, porque é importante. Então, todas as professoras... Tem que ter. Tem que ter. É outra questão que muitas escolas não fazem por não saberem que tem que estar fazendo. Sim. Por isso a importância de estar o advogado ali, porque numa fiscalização... Ontem nós apresentamos o certificado que os profissionais fizeram. Será que todas as escolas têm? Será que todo mundo sabe que tem que fazer? Tem que ser anualmente? Então, tem que ter uma assessoria jurídica. Eu acho que é fundamental para poder evitar esse tipo de problema. E evitar mesmo, no sentido de que aconteceu de uma criança engasgar. Né? O que você faz? Você entra em pânico? Não, você não vai entrar em pânico. Existem mecanismos ali que você pode fazer corretos, né? Para o desengasgo. Então, saber, por exemplo, essa Lei Lucas é exatamente para isso, para poder evitar esse tipo de incidente em escola. Né? A criança enfia lápis, borracha na boca. Sim. E eu acho que teve até um caso recente, né? Que eu acho que é um influencer. O filho engasgou e estava filmando. A esposa tinha, né, o curso. Tinha o curso, né, do engasgo. Eu achei muito bacana também que onde eu moro tem uma escola próxima. E essa escola até ofereceu lá no condomínio que eles estavam fazendo esse curso oferecido para a comunidade, para os pais também. Isso é legal, isso é bem bacana. Então, assim, os pais poderiam fazer. Sim. Isso eu achei bem bacana, assim, né? Principalmente com crianças menores, né? Porque engasga mesmo, né? Agora você A saber... gente engasga, né? Às Exato. vezes eu tô bebendo água, começo a tossir desesperadamente. Exato. Agora imagina com um bebê. Né? Você tem uma posição que você coloca a criança para você estar desengasgando ali, né? E já aconteceu algum caso de uma criança engasgar? Lá não. Tá bem, né? Ainda vai. Lá mas não. Se tivesse também todo mundo treinado, já saberia, todo mundo... já saberia. Uma dúvida que eu fiquei nessa questão ainda do porteiro, né, dessa fatalidade, qual o suporte psicológico, né, depois desse trauma, não só desse como de muitos outros que tem, que a escola pode oferecer tanto para os alunos quanto para os pais, né, que causa medo, né, nos pais também? O que acontece?
A escola é um ambiente de conversa, né? Você pode estar ali promovendo debates, palestras, chamando os pais para estar orientando e falando, olha, nossa escola tem as questões de segurança, o que aconteceu foi uma fatalidade, estava fora do nosso controle, que tem questões que a gente consegue controlar e tem questões que não tem como. Aquilo ali foi uma fatalidade mesmo. Então, é um ambiente de conversa. Parece assim, vocês só conversam, sim, porque ali é o local da troca, né? De você estar ouvindo a outra pessoa, vendo o que ela tá, quais são as dúvidas, tirando dúvidas, conversando com os alunos. Sim. Assim, não tem como a escola ter um suporte de psicólogo para todo mundo. Isso não tem como. Né? Mas eu acredito que nem seria necessário nesse caso. Né? Porque os alunos não tiveram contato com aquilo ali. Sim. Né? E mesmo se tivessem, é muita conversa, porque cada um reage de uma forma. É conversar mesmo, um ambiente de troca. E é o aluno chegar também, né? Os pais chegar e falar o que o aluno está sentindo. Exato. Para vocês conseguirem trabalhar, né? Saber como que lidar com aquilo ali. Exatamente. Né? O que ele sentiu, o que ele, né? Essa troca. Exatamente. E eu acho que essa pergunta aqui você já respondeu, mas o que essa lição, né? Dessa fatalidade que aconteceu com o porteiro, a gente pode tirar, mas eu acho que, como você falou, isso foi um caso atípico, né? Exato. Sim. Porque não foi por falta de segurança, né? Exato. Não foi falta de segurança realmente ali da escola. E as escolas passaram a investir mais na questão da segurança mesmo, com câmeras em todos os lugares, com essa questão da entrada, muitas vezes barrar mesmo a entrada de pessoas que não estejam com crachá ou apresentarem nenhum tipo de identificação. Então, é o que a gente pode fazer, né? Porque outra questão de segurança pública, ela está muito, muito além do que a escola pode fazer. E, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, porque, por exemplo, era algo muito inocente, uma pessoa de rua pedindo água. Então, assim, o que a gente vai fazer? Vai negar uma água para uma pessoa? Então, por a gente, às vezes, ter, né, a empatia de, poxa, tá pedindo água e tal... mas também tem a contrapartida daquele cuidado, de ter essa malícia que as pessoas... Tem pessoas que usam drogas, né, que estão buscando outras coisas além dali, que são pessoas que precisam de um tratamento, mas não estão recebendo, né, são pessoas doentes. A gente tem a questão da patrulha escolar, né, que eles fazem a Polícia Militar ela faz um monitoramento próximos às escolas, né, mas não tem como ficar ali 24 horas. Sim. Até porque não estava no horário do colégio. Foi antes. Pelo menos é aquilo ali, é o que a gente sabe, né? Se foi exatamente aquilo ali, eu não tenho como afirmar. Mas foi a informação que chegou, né? Que foi uma coisa muito, muito fatal, né? Assim, uma fatalidade mesmo. Sim. E entrando agora num assunto delicado também, com essa questão, nós temos visto muitos casos de crianças autistas, né? E várias complicações nesse caso, a inclusão de um autista. Quais as políticas eficazes observadas nas escolas para acomodar essas crianças autistas? Depende do tipo do autismo da criança. Porque acontece, o autismo ele tem vários níveis, né? A escola ela tem que estar preparada para receber todos eles. Então, você tem nível 1, nível 2, tem uns que precisam de suporte, tem outros que não precisam de mediadora, outros não precisam. Então, a escola vai também trabalhar de acordo com o que chega para ela. Chegou um autista nível 1, mas não precisa de suporte, ok, não tem problema nenhum. A professora vai elaborar, né, o professor e o coordenador vão trabalhar o que a gente chama de PEI, né, que é um programa individualizado para aquela criança. As atividades são adaptadas, a forma de avaliação é adaptada, tudo é adaptado para aquela criança de acordo com o desenvolvimento dela. Não só para os autistas. A gente sabe que autista é o que está mais... Eu ia falar isso. Sim. Mas para qualquer criança, por exemplo, se você tem um deficiente físico, você tem que adaptar. Ou uma criança esquizofrênica, porque também. A gente acha que isso só acontece com adulto. Exato. Hoje em dia tem muito TDAH. Né? Você tem muita criança com hiperatividade, com déficit de atenção. Uma criança hiperativa, ela nunca vai conseguir ficar 1 hora sentada. Sim. Não vai ficar. Então, você tem que estar atualizando aquele seu currículo, fazendo uma atividade diferenciada. A gente sabe que o tempo de concentração da criança é muito reduzido, né? Uma criança que tem hiperatividade. Demais que as outras crianças. Exato. Então, ela acabou mais rápido ou não conseguiu fazer, você tem que estar ali com uma atividade já adaptada para ela. Os profissionais eles têm que estar sempre estudando
para poder estar procurando novas tecnologias, procurando materiais que possam estar ali, como é que eu vou te dizer? Auxiliando Dando aqueles suporte alunos. ali, né? Exato. Isso que eu ia te perguntar. Os próprios professores, eles são treinados a fazer isso? Ou tem algum assessor de, não sei, é o próprio professor que faz esse treinamento para lidar com... Exato. Lá na escola nós temos profissionais que já lidam com esses alunos no ambiente externo. Eles já têm certificação externa, né? Mas ali, o que acontece? Lá na instituição, toda sexta-feira nós fazemos reuniões. Dos professores, para lidar com casos mais específicos, né? E fazer algum alinhamento de projeto. E todo início do ano nós fazemos uma semana de atualização pedagógica. Todo ano. Então, assim, os profissionais eles estão sempre se atualizando, procurando novas formas de trabalhar. A gente está levando material diferenciado para eles sempre estarem eles poderem estar atuando com os diversos problemas que aparecem, né? E me surgiu até uma dúvida aqui. Por exemplo, a gente sabe que até mais pessoas adultas elas negam algum tipo de doença. Se, por exemplo, uma criança não é diagnosticada com TDAH ou com autismo, os pais não tiveram essa preocupação, e vocês identificam qual é a atitude de vocês, o que vocês fazem? A gente chama os responsáveis para conversar. A escola não pode diagnosticar, tá? Sim, exatamente. A gente sabe que tem cuidado. Tem os indícios, até isso. O profissional, o professor, o coordenador, ele não pode nunca diagnosticar em hipótese alguma, nada. Nada. O que ele pode fazer? Encaminhar aquele aluno, por exemplo, a criança está com uma dificuldade na fala, um atraso na fala, encaminha aquele aluno para um atendimento, para uma avaliação fonoaudiológica. Aí o profissional de fonoaudiologia vai lá fazer a avaliação dele e vai indicar outros profissionais. O autismo, ele não é feito só, assim, bem difícil de você detectar, dependendo do caso, né? Não é só um profissional que faz a avaliação, é uma equipe multidisciplinar. Então, você tem ali o psicólogo, você tem a fonoaudióloga, você tem o médico, tem o neuropediatra, você tem um monte de outros profissionais que vão estar avaliando aquela criança. Porque tem criança que é só que a gente chama só de um espectro mesmo, é só uma coisa muito leve, né? Então, pode ser um autismo, pode não ser, pode ser alguma outra coisa. Então, é só um conjunto de profissionais. Mas a escola encaminha esses alunos para os profissionais devidos. Eu preciso que você faça uma avaliação com o neuropediatra, uma avaliação com a fonoaudióloga, uma avaliação com o psicólogo. Assim, a gente sempre encaminha mostrando quais são os aspectos que a gente avaliou. Por exemplo, está com um problema na fala. Qual é o tipo de problema na fala? Ela não consegue falar tais fonemas, né? Tem problemas de falar, por exemplo, dando um exemplo, T, D, P, B, são palavras que são os sons são muito próximos. A criança não consegue distinguir essas palavras na fala. Aí a gente já sinaliza para que seja feita a avaliação fonoaudiológica. E dali para frente, os pais vão dando continuidade com o profissional. Entendeu? E quando vocês fazem solicitam os pais esse encaminhamento, a recepção deles é sempre ok? Ou alguns relutam para aquilo? Tipo, não, meu filho não tem problema nenhum. Não, a maioria reluta. A maioria? A maioria. É difícil. Caramba. Eles já de cara levarem o profissional. Hoje em dia está muito difícil os pais levarem, inclusive a médico. O que acontece? A gente tem que estar ali perguntando, e aí, qual foi a última vez que você foi ao pediatra? Eu dei a vacina. Tá, mas não é só a vacina, a visita lá anual tem feito. No passado eu não fiz, mas a gente já sabe que já tem tempo, né, que não foi. Depois da pandemia piorou muito, né? As famílias têm deixado um pouco a desejar em relação a isso. A dentista, a visita pediatra, normalmente eles eles demoram mais. Sabe quando a pessoa quer ver para crer? Sim. Aí, o que acontece? Ou tem medo de saber o resultado? Na verdade, ela sabe. Todos eles sabem. Mas fica assim, eu não falava também quando era criança. Acho que é uma coisa genética, né? Sim. Eu também demorei para falar. Às vezes a criança está com 4, tudo hoje em dia é autismo, tudo hoje é TDAH. A criança não fala com 4 anos. Já era para estar falando, formando frases, conversando ali. E a criança não fala, mas eu também demorei a falar. Não, mas você é você. A criança é outro indivíduo. Entendeu? Não é genético, não é porque você não fez quando era criança que a outra criança vai fazer também, que o seu filho também vai ser assim. Então, aí começa a comparação. O filho de todo mundo conversa, todo mundo meu não. Realmente, estou vendo que tem alguma coisa. Assim, é mais
quando os pais caem a ficha, que eles começam a procurar a ajuda, né? Uhum. E sobre violência na escola, né? Você até já falou um pouquinho no início, né? Mas como vocês identificam, ou situações que vocês identificaram assim de cara, que o aluno está sofrendo violência doméstica? Normalmente a criança fala, né? Ou quando a criança é bem pequenininha, a gente fica vendo se tem algum sinal físico mesmo, né? Se tem algum machucado, se chegou com algum roxo, alguma coisa assim. Mas normalmente a criança fala, né? A criança sinaliza. A gente já teve situação lá da criança verbalizar situações que estavam acontecendo em casa, né? A gente chamar os responsáveis para conversar e a gente vê que teve uma proporção muito maior, né? Então, assim, normalmente a criança fala. A gente lá, os profissionais, eles são orientados a observar, inclusive, o desenho da criança. Tudo fala, né? A criança que faz desenhos, não usa cores, né? Usa só cores preto, branco. Ela está mostrando alguns sentimentos que ela tem guardado que não são legais. Então, a gente começa a observar, inclusive, os desenhos, né, da criança. Tem criança que desenha o pai e mãe brigando. A gente já sabe que tem... Ou separado, a criança com o pai ali, Exato. A mãe longe, ou vice-versa, né? Exatamente. A criança, ela vai mostrar de alguma forma Sim. o que ela está sentindo. Por mais que ela não fale, nem que seja o desenho dela, ela vai mostrar. Né? Lá a gente faz avaliação da criança também quando ela está com outras crianças que se isolam. Sim. A gente costuma dizer, a criança que é muito agitada é problema. Não, normalmente o problema é a criança que se isola. Aquela criança ali, ela está passando por alguma coisa que ela não está conseguindo verbalizar, não está querendo mostrar, né? Não está conseguindo mostrar. Então, são comportamentos que chamam a atenção e tem que os pais, né, ou seja lá quem for os responsáveis pela aquela criança, serem chamados à escola, à instituição, para estar conversando. Você tem notado? A gente já teve situação da criança falar realmente, olha, chorar na sala porque o pai e mãe brigou em casa, né? E a gente tem que conversar claramente, falar, olha só, seu filho está chorando porque viu briga. E, assim, Coisa que não precisaria falar. Eu acho que todo mundo exato. deveria ter consciência que o pai e mãe estão brigando, o filho não pode ficar assistindo aquilo, gente. mas assiste. Assiste, ouve, né? Enfim. E muitas vezes a gente tem que ser, assim, mais enfáticos com os responsáveis, né? Falar, olha só, não pode, a criança está vendo, a criança está ouvindo, né? Não pode estar acontecendo isso, porque se estiver acontecendo, a gente vai ter que tomar outras medidas, né? Porque a escola, ela tem que trabalhar junto com o conselho tutelar. Notou alguma coisa diferente, algum indício de violência, alguma coisa, tem que estar notificando o conselho tutelar. Isso que eu fiquei na dúvida. Em quais casos comunica o responsável, em quais casos vocês comunicam o conselho tutelar? Depende. Porque, olha só, se a criança chega sempre dizendo que alguém bateu, a criança hoje chegou lá, sei lá, minha mãe me bateu. Aí vai lá, vamos olhar essa criança, vamos ver como é que ela tá, né? Porque criança também mente, tá? Tem isso também. Olhou lá, realmente está com uma marca enorme no corpo, vamos falar com o conselho tutelar, porque tem aqui um indício ali de violência doméstica. Não tem nada no corpo. Não tem nada no corpo. Vamos chamar os responsáveis? O que está acontecendo? O que ele está falando? Tem alguma coisa acontecendo em casa? Normalmente, quando a gente chama os responsáveis, se tiver acontecendo alguma coisa, ela cessa, né? Mas, assim, tem coisas que a gente não tem como saber. A gente tem que ficar observando mais tempo para poder ter certeza. Porque, às vezes, é um irmão ou criança brincando. Já aconteceu da criança chegar com machucado, mas porque realmente tinha caído escada. Criança, principalmente pequena, às vezes demonstra carinho mordendo. Exato. Que não consegue se controlar. Se chegou com coisa, foi meu irmãozinho que me mordeu. Realmente, a criança está com o bebê em casa, a criança vai lá e morde, né? Acho que tá... Então, você tem que estar observando com mais tempo. Agora, a questão do conselho tutelar, por exemplo, esquecimento de criança em escola. Se for uma coisa sempre, porque se atrasar, acontece. Agora, o esquecer, não, né? Você esquece celular, você não vai esquecer filho. Sim. Né? Verdade. Esqueceu, tem que notificar lá o conselho tutelar. Olha, está acontecendo alguma coisa, a criança está ficando esquecida na escola. Imagina isso num shopping ou em qualquer outro ambiente. Se esquece na escola, esquece em qualquer outro lugar. Né? E voltando a essa questão, né, de briga dentro de casa, que afeta a criança... Eu acho curioso que, por exemplo, você não briga com seu marido em público ou na frente de determinadas pessoas.
Agora, no filho, você pode brigar e ele assistir. Parece que a criança não tem problema, né? E a criança absorve tudo. Ela fala tudo, ela comenta tudo. Tudo que está acontecendo em casa. E ela sente, às vezes, e guarda para si também, como você tinha comentado. Exatamente. A criança, ela demonstra comportamento diferente. Ou ela se isola, ou ela fica muito quieta, ou ela fica agressiva, muito agressiva. Essa agressividade da criança também é uma forma de explodir, né? De colocar para fora. Cada um se expressa de uma forma, né? Então, a criança começou a ficar muito agressiva, muito violenta. Está acontecendo alguma coisa. Né? E os pais, além, né, de ter que ter essa noção, às vezes são traumas que ficam na cabeça da criança, pode ficar para a vida toda, que viu aquelas cenas dos pais brigando, discutindo. Tem até aquele filme agora que retrata exatamente, não sei se você viu, aquele Eric. Não, do menininho que some. Que não. A convivência familiar, né, dele, até com aquele ator famoso que fez... eu esqueci o papel que ele fez, mas ele é um ator famoso, aí, enfim. E os pais vivem brigando naquela situação. E a criança, não dando spoiler aqui, né, mas já dando, a criança ela prefere viver na rua com outras pessoas do que com os próprios pais. Porque ela não quer ver os pais sofrendo. E é uma coisa que, assim, a coisa que eu mais quero na minha vida, por exemplo, é ver meus pais felizes. Sim. Quem não quer ver os pais felizes? Exato. E a criança, não adianta achar que a criança não vai levar aquilo ali para a vida. Vai levar. Vai levar. Aquilo ali vai ficar Ou marcado. até, às vezes, falar assim, se meu pai trata minha mãe dessa forma, é natural que eu arrume uma pessoa que me trate também da mesma forma, porque isso é super natural. Exatamente. Né? Mas não é a regra isso é exceção. Normalmente quem sofre a violência vai se tornar violento, Sim. Né? Porque aquilo ali já se naturalizou. Então, a questão da violência em escola, a gente tem que estar observando diversos aspectos, né? Será que essa criança é violenta ou ela está violenta? Né? Porque ela pode ser realmente uma criança que não tenha limite e um monte de outras coisas, ou ela pode estar passando por um momento que a deixa daquela forma. Sim. Então, o profissional ele tem que estar ali de olhos, ouvidos atentos para poder estar observando todos esses aspectos. Né? Você vê que a escola é um ambiente bem complexo. Demais. Você tem que observar desde a hora que a criança entra até a hora que a criança sai, como que a criança entrou, como é que a criança saiu. Né? A criança também não pode, como eu tinha falado, de chegar dormindo, não pode sair dormindo. Sim. Né? E às vezes a criança passa mais tempo na escola do que na presença dos pais, porque às vezes a criança que fica em tempo integral, o pai deixa lá 7 horas da manhã, pega 7 horas da noite, 6 horas ou 5. Só dorme em casa. A criança só dorme em casa. Exatamente, passa mais tempo na escola, né? A referência a toda a escola, mas isso é muito ruim. Porque o que acontece? As escolas, hoje em dia, elas estão pegando uma carga de responsabilidade que não é dela. Né? Sim. A escola não está ali para educar, está ali para ensinar. Educação, no grosso modo... Pai e mãe. É pai e mãe. O responsável, seja lá quem cria. Né? Tratar os outros, a forma como você trata outras pessoas... empatia, valores, princípios. Isso vem de casa. Vem de casa. Então, assim, não dá para a escola assumir toda essa responsabilidade. Como eu falei, a gente já lida com questões de segurança, questões de legislação, Sim. questões familiares, né? Questões de, por exemplo, o dentista. Quantas vezes a gente teve que ligar para responsável porque o dente da criança está doendo, tem que levar lá no dentista. Não era para a gente ter que fazer isso, né? Ficar cobrando dos pais, está levando no pediatra? Então, tem que fazer a pesagem anual, né? Tem que estar lá levando para fazer pesagem. Não é só dar a vacina, que é obrigatório também, o cartão de vacina na hora que você faz a matrícula. Mas não é só isso, não é só dar a vacina. Você tem que estar fazendo aquele acompanhamento. São questões que na escola não era para estar assim. Sim. Né? Hoje em dia, o professor ele sofre muito por está tendo que resolver questões que não são da área dele. Ele não tem que ficar se envolvendo em problemas de pai e mãe, no sentido da relação entre eles. Né? Eu sou separado do meu marido, vou falar que quando ele está com o meu ex-marido, ele não faz a tarefa de casa, vai lá e escreve na agenda. Aí o outro vai lá, rebate, escreve na agenda. Aí a criança está lendo aquilo ali. Vira uma briga de família na agenda dos pais na agenda. É o que mais tem acontecido. E é o que a gente vê também muito em audiência, né? Audiência de família. Atualmente a gente não faz mais família, pelo fato de ser bem complicado, né? Família, então não dá para a gente abraçar o mundo.
né? Nós sabemos fazer, né? Acho que nós três aqui só sabemos fazer a área de família, mas primeiro que não dá para abraçar o mundo, segundo que é algo muito delicado, né? Exatamente, mas é o que está acontecendo. As escolas estão parecendo ali, muitas vezes, um puxadinho da vara de família. Sim. Tendo que mediar conflitos que não eram para ela estar mediando. E nem era para estar escrito ali numa agenda. Exato, não era para estar, por exemplo, já teve situação de responsável da gente pedir para ser retirado, porque começaram a discutir, de discussão, né, acirrada ali dentro de ambiente escolar. E a criança vendo, sendo constrangida naquele ambiente. Não pode. Porque os amiguinhos podem ver também, né? E aconteceu até um caso, né, recentemente, que acho que eu até repostei ontem e tal, te mandei, inclusive, sobre uma criança que foi barrada por ela ser autista na escola. Então, quais medidas legais podem ser tomadas com essa falha, né, de inclusão adequada no autismo? O que acontece? A escola não pode recusar a matrícula de nenhum aluno por conta de deficiência ou uma condição que ela tenha, né? Inclusive o autismo. Não pode. O que acontece? É discriminação. Sim. Você não pode. Então, a escola tem que se virar e tem que atualizar os seus profissionais. Porque eu falei, existem questões do autismo que é só o espectro mesmo. Você não tem como, de cara, olhar aquela criança ali autista. Não tem como você fazer aquilo ali. Existem crianças que você consegue observar, é muito claro, e outras que não. É questão comportamental. Então, você não tem como, a princípio, ficar separando ali. Entendeu? Então, você tem que estar com os profissionais atualizados e não pode negar a matrícula, não. Aí a medida seria fazer uma denúncia no MEC? Pode ir a família pode ir no Conselho Tutelar. Sim. Pode estar indo lá fazendo a denúncia no Conselho Tutelar. Na verdade, a escola pode negar fazer alguma matrícula por algum motivo? Não. Não. O que acontece? A escola pode, por exemplo, toda escola ela tem uma quantidade de alunos que ela pode ter por ambiente, né? Por exemplo, a escola tem lá, estou dando um exemplo, eu posso ter 20 alunos por sala. Porque tem a questão de um professor para tantos alunos, não e tem o isso? espaço do metro quadrado por aluno também. Que tem escola que não comporta mais de tantos alunos. Eu posso negar, olha, não tem mais vaga. Realmente não tem mais vaga, não tem como. Se eu tenho um ambiente para 20, botar 30. Mas eu não posso falar para uma criança autista que eu não tenho mais vaga e deixar a outra entrar depois. Exatamente. Entendi. Aí não pode. Aí não é legal, não. Aí não cabe uma ação judicial contra a escola, cabe denúncia no Conselho Tutelar, entendeu? Entendi. Você falou agora há pouco que as professoras elas estão sempre se atualizando, né, para fazer meios que as crianças até hiperativas ou autistas elas tenham essa inclusão. Pode citar alguns modos, né, que as professoras utilizam para incluir essas crianças? Vou pegar uma de hiperatividade, ou então um déficit de atenção, pode ser tanto faz, um ou outro. Por exemplo, avaliação. Alunos maiores, né, eles fazem avaliação escrita. Tem aluno que faz só oralmente. Entendeu? Entendi. A professora não respondeu oralmente. É um tipo de avaliação. Tem outros que só consegue fazer, por exemplo, marcando X. Vai adaptar aquela prova ali, aquela avaliação toda para fazer no X. Sim. Tem crianças que não conseguem fazer naquele momento. Você tem que esperar um momento que realmente a criança esteja mais tranquila para poder estar fazendo aquilo ali. Aí você, é uma atividade sem valer nota, é uma atividade só para a gente fazer e tá ali o profissional junto com ele, sabendo da limitação dele e ajudando ele ali. Isso é só um exemplo, entendeu? Você pode ter material também adaptado, ou adaptado em braille, adaptado em qualquer outra forma que o aluno precise. Isso seria até outra dúvida, né? Essa questão de tecnologia, né, para incluir os autistas, as crianças autistas, né? O que acontece? O autismo ele é muito comportamental também, né? Então, assim, você pode ter recursos visuais, pode, mas nem toda criança autista vai estar presa naquilo ali, né? Então, assim, depende de cada tipo de criança. Tem criança que precisa de suporte o tempo todo, tem criança que não precisa. Então, depende, você vai adaptar a tecnologia de acordo com o que a criança vai chegar para você. Tem criança que não adianta você colocar, por exemplo, uma tela com uma atividade ali, porque aquela criança não vai ver. Ou criança que você coloque o som. Se o som estiver muito alto, normalmente irrita a criança que é autista. Né? A sala. Criança que tem autismo e precisa de suporte, você tem que reduzir o número de alunos daquela sala. Por exemplo, se você cabe, estou dando um exemplo, se cabem 15, você vai ter pelo menos 14 ou 13, porque você tem que contar com o suporte que está ali, que está ocupando espaço também. Né?
Então, assim, depende de como a criança vai chegar. Entendi. Entendeu? Mas o profissional, o professor, o coordenador, eles fazem o PEI, que é aquele sistema de avaliação individualizado da criança, para ver como é que vai trabalhar. Ele é sempre renovado, precisou adaptar, vai adaptando. Entendeu? Entendi. E qual é uma mensagem, talvez, que você gostaria de deixar, né, para os pais e alunos? Porque eu acho bem bacana que essa nossa conversa não é só para os pais, é para quem tem escola, para quem é professor, para quem são os pais também, para ter essa preocupação, né, essa importância da advocacia nessa proteção dos direitos das escolas, de fiscalização, da mãe, do pai, né, ou o responsável, ter a segurança de colocar um filho em determinada escola, de quais pesquisas precisa fazer para ter essa segurança. O que acontece? Você vai matricular o seu filho, uma criança, seja lá quem for, você nunca pode ir só pelo preço, né? A gente sabe que o valor pesa no bolso e é um diferencial, mas você tem que estar ali procurando saber como é que aquela escola trabalha, tem um regimento, posso dar uma olhada, como é que aquela forma de trabalho, quais são os valores da escola, o que a escola... Ela é uma escola que ela trabalha mais de forma lúdica, ela é mais mista, como que é a forma de trabalhar daquela escola? Acho que é o principal, né? Normalmente a pessoa vai lá, faz a matrícula e pronto, acabou. E não é. Você tem vai lá o preço, né? Ah, não, esse... Exatamente. Você tem que estar procurando ver se a escola é legalizada. Tem muita escola que não é, né? Normalmente tem que estar fixado num lugar que seja de visibilidade para todo mundo que entre naquela secretaria. E que não tenha pergunte, né? Exatamente. O certo é ter. É obrigatório ter. Né? Então, você tem que entrar numa secretaria que você tem que estar lá vendo os atos autorizativos, alvará, tudo ali. Tem que estar ali exposto para as pessoas verem. Isso é obrigatório, tem que estar. Se não tiver, se você olhou ali, a parede está vazia, não tem nada, já liga um alerta. Pô, não tem nada exposto, era para ter. Tem que estar ali. Né? Então, você tem que estar conversando mesmo, vendo, pesquisando, vendo o que aquela escola propõe para educar a criança, né? Então, o que acontece? A pessoa chegou na escola, olhou lá, não viu nada exposto na parede, a parede está vazia, só tem a mesinha ali, né? Já liga o alerta, porque aquilo ali teria que estar exposto. A lei determina que esteja exposto os atos autorizativos, alvará do Corpo de Bombeiros, tudo isso. Você tem que estar observando, inclusive, a escola tem o extintor de incêndio, né? Tem muita gente que não presta atenção nisso. Tem extintor? Está dentro da validade? Porque aquilo ali é uma questão de segurança. Sim. Tem segundo andar, tem tela, tem rampa, é adaptado. Porque muitas piscina, qual a proteção da piscina? Exato. O ambiente escolar, você tem que olhar tudo. Eu tenho um segundo andar, será que tem a proteção que precisa? Tem rampa, eu tenho uma criança cadeirante, mas tem rampa, é adaptada? Porque a gente sabe que nem todas as escolas conseguiram se adaptar ainda. Né? Sim, e tem muita escola, assim, que às vezes eu vejo que era uma casa... E transformou, né? Em escola. Que não é o correto. Tem muita gente que faz, mas não é o correto. Porque quando você tem um ambiente que já é feito para a criança, para atender a criança, você já tem um ambiente adaptado. Exatamente. Quando você precisa adaptar, aí que você tem que ter mais cuidado ainda, porque você tem que ver se tiver segundo andar, se tem tela de segurança, se tem rampa, se tem degrau, porque degrau é uma coisa muito complicada. Se tiver um cadeirante, vai ter que ter elevador, né? Vai ter que ter, ou transformar em rampa. Banheiro adaptado, você tem que ter um banheiro adaptado. Vai no banheiro, qual é o tamanho do vaso sanitário? Não pode ser um de adulto só. Você tem crianças menores, você tem que ter um menor para aquela criança ali, porque ela possa sozinha conseguir alcançar aquilo ali. Né? Pia do banheiro, é muito mais alto do que a criança nunca vai lavar a mão ali. Né? Ela precisa ter autonomia. Você percebe que a escola está trabalhando autonomia quando você vê tudo adaptado. Você tem a cadeira de sala de aula, não é aquela cadeira só universitária, tem as cadeiras para os alunos menores, são pequenas coisinhas que você tem que estar indo na instituição, tem que estar observando. Observa desde a luz, fiação, o chão, pátio, tem quadra, tem atividade de esporte, porque a educação física é obrigatória no currículo. Tem atividade de educação física, ele é registrado lá, tem o CREFzinho dele lá, porque a gente sabe que também tem muito profissional que não tem, né? Tem direitinho? Tem que estar olhando tudo isso. A gente sabe que é muita coisa. Mas muita coisa. Mas é seu filho que está ali. Exato. É uma questão de investimento, de tempo, de seu filho que está ali. Você tem que estar atento. E até uma questão também, analisar os funcionários. Tipo assim, é um boca a boca.
né, também de você perguntar como é que tá ali. E, por exemplo, uma escola tá toda hora trocando de funcionário, tá toda hora com um professor diferente, né? O que tá acontecendo ali? Eu lembro de uma situação, né, que eu sempre passava por um restaurante e gostava muito da entrada desse restaurante. E eu pensei assim, legal, não sei o quê. Eu falei até com meu marido, vamos um dia lá. E eu conheci a cozinheira desse restaurante. E ela falou que os patrões dela tratavam eles como rei. Assim, chegava, tinha banquete. Aquilo me motivou pela essa questão que você falou de valores, deles valorizarem os funcionários. Né? Então você vê muita troca de funcionário, tá toda hora trocando. Demonstra que tem algum problema, O né? que está acontecendo aí, né? Exato. Lá na instituição a gente tem profissionais lá que já estão até aposentados, mas continuaram trabalhando. Então, você conhecer o professor, aquela escola ali, já eu sei que tem não sei quantos anos, eu sei que a professora já é conhecida, eu sei quem é o corpo docente da escola, né? Conheço todo mundo, desde o porteiro até o coordenador, é importante, você tem que estar ali, e essa troca, né? Conversa com outros pais. Espera um dia lá, né? Ver a hora da saída, como é que exatamente, como é que é a organização. Exato. Tem outra coisa, tem lugar para parar, porque, né, transporte escolar... Tem lugar para parar, porque dependendo da localização, pode ser que fique muito na beira da rua. Sim. E é uma outra questão que você tem que observar. Será que eu quero porque está muito na beira da rua? Né? Ou então a criança tem que atravessar. Avança, só consegue parar do outro lado da rua. Exatamente. Aí a criança tem que atravessar. Então, são assim, pequenos detalhes que só o dia a dia mesmo vai poder responder aquilo ali. Entendi. E existe algum recursos ou leituras que você recomendaria para aqueles interessados em aprender mais sobre esse tema aqui? Ficar de olho na legislação que vai se atualizando sempre, né? Eu acho que, assim, entra no site do Planalto, quer saber alguma coisa nova, vai no site do Planalto. Tudo que é novo sai ali, primeiro. E ali é sempre a fonte mais confiável. E ter um advogado, isso que eu ia falar. jurídico, que vai estar ali, vai estar te orientando. O que você quer saber? Eu quero saber a questão tributária. Se o advogado não fizer aquela questão tributária, ele vai estar indicando um colega profissional que vai estar fazendo aquela questão, um contador. Né? Eu quero saber questão trabalhista, que quero tirar uma dúvida. Professor, eu tenho que entrar e já assinar a carteira, como é que é? Período de experiência. Assim, não tem como a pessoa que trabalha, o gestor da escola, ele saber tudo. Por isso que ele precisa ter profissionais que saibam orientar ele em relação a todas essas questões, entendeu? Até os professores, quando eles sabem que ele tem uma orientação jurídica, eles tiram as próprias dúvidas. Né? Eles sabem que se tiver alguma coisa nova, eles vão estar ali, eles não vão estar para trás, né? Não vão ficar para trás. Por exemplo, a questão do cyberbullying. Hoje você precisa ter os antecedentes criminais de todas as pessoas que trabalham com crianças. Né? Trabalhou não só em escola, curso, qualquer outra coisa. Você tem que ter os antecedentes criminais. Lá a gente já tirou de todo mundo. E a pessoa, se tiver uma passagem, eu sou obrigada a aceitar? Não. Se a pessoa tem ou não, aí fica a critério da escola. Mas o ideal é não matricular, não aceitar, entendeu? Porque o que acontece? A Justiça do Trabalho, ela não vai punir, né, por uma questão de discriminação, se aquele profissional não for contratado. Porque dependendo da função, né, é obrigatório você ter os seus antecedentes criminais apresentados ao empregador. Né? Então, assim, era uma preocupação das escolas. Se eu pedir, vai me dar problema. Hoje não precisa mais ter esse problema, porque já está lá na lei que você pode pedir, sim, está olhando aqueles antecedentes criminais. Imagina uma pessoa que teve uma condenação por crime sexual, vai trabalhar com criança. É complicado. É muito complicado. Né? Não é seguro. Né? Vamos ser sinceros, não é seguro. Ninguém vai se sentir muito seguro sabendo que a criança está num ambiente que essa mesma pessoa. Não é que a gente vai barrar a ressocialização, mas ela pode procurar outros locais para ela estar... Se não trabalha com criança... Exato, dependendo do que foi. Violência doméstica. Né? A gente sabe que a lei hoje pune muito, né, a questão da violência doméstica. Então, é complicado. Tem que ficar atento também com as pessoas que estão ali lidando no ambiente escolar, né? Sim. É complicado. E essa questão, algumas pessoas podem questionar assim, mas uma pessoa não pode trabalhar nesses lugares. Porque eu acho assim, né, que a pessoa tem que ver o histórico da outra toda. Tem que ver se ela fez o tratamento adequado,
Tem que ver, porque às vezes uma pessoa, né, saiu da cadeia e quer ter uma vida normal, mas certos ambientes vai dar gatilhos para ela voltar a fazer. Exatamente. Exatamente o que eu falei, da violência doméstica, dos crimes sexuais. Então, você tem que ter atento àquilo ali. Né? Não é impedir a ressocialização, mas a lei permite que a escola não contrate aqueles profissionais, né? Fica a critério dela. Ela não pune, mas também pede. Na verdade, a lei só menciona que você tem que pedir os antecedentes criminais. Ela não determinar, não pode contratar. Você poder contratar, você pode, mas fica já você sabendo o que aquela pessoa, né, tem aquela passagem ali. Não é que você não possa, você pode, mas você já sabe o histórico daquela pessoa. E uma questão também que eu acho importante a gente levantar é que, ainda que não seja obrigatório ter um assessoramento jurídico nas escolas, é até uma coisa confortável para os pais procurar saber. Eu posso conversar com o corpo jurídico? Exato. Posso tirar minhas dúvidas? Já teve situação de eu conversar com os responsáveis, uma questão seguinte, do responsável querer que o contrato de serviços, o contrato de prestação de serviços, fosse alterado para ele. E não posso fazer isso. Né? Porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Eu não posso fazer a mesma prestação de serviços e para você de uma forma, para ela de outra forma, para o outro de outra forma. Então, ele está tirando essas dúvidas também, é interessante. Você saber que tem uma pessoa ali que vai tirar dúvida, inclusive dos pais, em relação a isso, é legal. Entendeu? Então, a gente não pode alterar o contrato no meio do ano. Não pode mesmo, é proibido. A gente não pode fazer isso. Nem aumentar valores. Outra questão também. Posso aumentar o valor da mensalidade no meio do ano? Não pode, porque o contrato é anual. Você tem já o valor da anualidade ali que tem que estar no contrato. Né? Para os pais, eles já têm que estar matriculando, saber quando que eles vão pagar por ano. Né? Se tem desconto, se não tem. Aí fica a critério da escola. Bolsa, né? Tem essa questão. Tem, mas fica a critério da escola. Mas os pais, os responsáveis, têm que ter a possibilidade de tirar dúvida. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa que está ali trabalhando na secretaria, ela não tem todas essas informações. Né? Sim, exatamente. Então, poder ter esse conforto também, essa segurança. Eu posso ligar, que a pessoa vai estar tirando dúvida para mim. Então... O profissional correto vai estar tirando a dúvida sobre um contrato. Né? Exato. Mas eu acho que é isso. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui o link, né, o Instagram da doutora Maria Cecília, quem quiser conhecê-la melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também deixar aqui, que ela vai responder com todo carinho. E é isso, obrigada. Até o próximo episódio.